Olá, homem e mulher de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família. Aqui quem fala é Jackson Cruz. Eu tenho uma palavra abençoada hoje para você. Bom, mas antes é importante de te lembrar que se inscreva no canal, marque o sininho para o YouTube poder avisar toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui para você. Tá bom? Também deixe o seu pedido de oração, que eu vou orar por você, amém? E no final, eu vou fazer uma oração para você e para a sua família, e também você deixe o seu pedido de oração. E hoje vamos falar de força. Eu tenho a força. Já ouvimos essa frase, né? Em um desenho chamado He-Man. Porém, meu irmão e minha irmã, a força que possuímos como humanos é limitada. Você já percebeu que a sua força só te leva até um certo ponto, e isso desencoraja alguns, mas de forma confiante. Ao invés disso, a verdade que lemos na palavra, ela deposita esperança em você. E muitas vezes não importa as muitas ideias de autoajuda que você coloca em prática ou as declarações positivas que você faz, que você proclama, nossa força te leva até um certo ponto mesmo. E eu estou falando exatamente na fase que a gente está desanimado, precisando de um socorro dessa situação, mas a gente não consegue, porque a gente tem limite e a gente ainda pede ajuda a Deus, mas ainda a gente não consegue sair. Exige a Deus que nos socorra. Eu quero convidar você agora a ler a passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10, que diz assim: Mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições, que sofro por Cristo. Por isso, quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo compartilha a respeito de um espinho em sua carne que o atormenta continuamente. Ele realmente implorou e suplicou para Deus, e a cada vez que Deus lhe disse: a minha graça é tudo o que precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco, Paulo. Em momento de fraqueza, ele suplica a Deus por socorro, e Deus basicamente diz não, mas Deus ele não parou por ali. Deus disse para Paulo que quando ele está fraco, é que quando o perfeito poder de Deus funciona melhor. Imagina só isso. Nós precisamos estar fracos para ver o poder operar melhor. Enquanto vemos fraqueza como barreira, Deus utiliza para nos sustentar. Nossa força, enquanto humanos, pode ir até um certo nível, mas com o poder de Deus nos fortalecendo, não há nada que não possamos suportar. Eu quero que você pense nisso, porque a questão é essa mesmo, é suportar. Você tem que suportar, porque é um período. Eu não estou lhe falando para você passar esse momento, que se você nesse momento estiver bem de vida, que você tem que se fragilizar. Não é isso, irmão, que eu estou falando. E que você permaneça em um momento de aflição, também não é isso. O que eu estou falando é, se você estiver passando, ou quando você estiver passando pelo momento de aflição, é necessário, e você tem que saber passar por esse momento. Você tem que utilizar esse momento a seu favor e se fortalecer em Deus. Isso que é importante. Você tem que se fortalecer em Deus quando esse momento estiver presente na sua vida. Porque até mesmo você pode passar pelo momento e simplesmente passar por ele. E quando você terminar o seu momento de aflição, você terminar exatamente como você começou. E então você tem que usar esse momento a seu favor. Você tem que crescer espiritualmente nesse momento. E você tem que buscar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Eu vou colocar um exemplo em uma situação familiar comum, onde o filho precisa da ajuda de um pai. O pai até de certa forma consegue ajudar o seu filho. Só que ele não levanta ajuda naquele momento, porque ele quer que o filho passe por algumas privações, para que o filho ganhe experiência em vida. Porque se você que é pai, vê o seu filho a todo momento, o levanta ajuda para ele e não espera para ver como é que ele se comporta, para ver qual é a atitude dele, simplesmente o ajuda. Você não está o treinando para quando você se for
e ele estiver sozinho em vida, como é que ele vai fazer? Você não está fazendo da forma certa. Mas o pai, que age da forma correta, espera um pouco e fala: filho, calma aí, o momento não é esse. O filho até, de certa forma, não entende, mas o pai, ele está treinando o filho para que o filho possa agir por conta própria e passar por aquele momento. Ele pode até ganhar não só experiência de autoajuda, mas experiência de paciência, experiências que ele pode adquirir somente passando pela prova, aonde são experiências psicológicas, onde vai fortalecer ele psicologicamente. Então, às vezes é importante que passe por aquele momento. Então, minha querida irmã e meu querido irmão, quando você está em dificuldade, você tem o seu próprio espinho na carne e você pode extrair poder admitindo que não temos força em nós mesmos e clamar a Deus. Eu convido você a ler uma outra passagem que está em Isaías, capítulo 40, versículo 28 ao 31, que diz assim: você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem cansa, e ninguém pode medir profundamente sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam sua força, voam alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Então, irmão e irmã, o que Deus fala aqui, que precisamos da força dele, porque somos limitados. E aonde não existe o limite para todas as coisas está em Deus. E estamos passando por essa provação porque precisamos passar. E como eu já falei antes, conseguimos sair dessa provação, sim. Geralmente, mesmo quem não é um cristão, passa por a sua prova de fogo e sai dela. Então ninguém fica inteiramente toda a sua vida em aprovações. A questão é como devemos usar essa aprovação para sairmos melhor do que entramos. Digo isso espiritualmente. Então você tem que assumir que você é fraco, que você tem limite. Porque as provas de fogo pelas quais navegamos em nossas vidas são oportunidade para que a nossa fé seja provada genuinamente. Então encara isto como uma chance para o poder de Deus nos fortalecer e estarmos maduros e corretos. Eu convido a você a ler comigo aqui Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabendo que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Glória a Deus! Então, passar por aprovações, e meu irmão e minha irmã, você vai passar, eu vou passar. A questão é que quando passarmos, como vamos utilizar ao nosso favor? Então, utilize da forma certa. Busque a Deus, não desanime. Prefira passar a sua aprovação buscando o melhor de Deus. Amém? Quando você buscar a Deus, lembre-se do apóstolo Paulo. Deus disse: a minha graça é o que te basta. E segure firme, que no final dela você estará bem melhor e maduro. Amém? Eu convido você agora a fazer uma oração juntamente comigo, da sua forma, do seu jeito. Se concentra e faça a sua oração. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos entrar na sua presença nesse momento, Senhor. Eu quero lhe pedir por essa pessoa que nesse momento faz a oração justamente comigo. Pai, confiamos no Senhor, Pai, e pedimos a sua força para poder renovar o nosso pensamento na nossa fé, na sua palavra. E livra, Senhor, a todos do mal e nos guarde para que possamos voar como águia e correr sem se cansarmos. Pai, sabemos que a sua graça, ela somente nos basta, mas nos perdoe, Senhor, por alguns momentos de aflições, não entendemos isso, e nos traga a lucidez para entendermos exatamente no momento da aflição o que o Senhor deseja de nós, Senhor. Agradecemos por esse dia, e em nome de Jesus Cristo, escuta a nossa oração, Pai. Amém. Muito obrigado você que orou comigo, eu te agradeço. Espero te ver novamente no próximo vídeo, e por isso se inscreva no canal, marque o sininho,
e deixe seu pedido de oração. Amém? Até mais.